eu não vejo que se o conflito, sem essa solução, aí com essa solução de um certo impasse de iniciativa na Ucrânia, permanecer, possa ser um ponto em 2023 onde haja um risco nuclear. Isso é o que eu digo, a gente vai sempre relendo, reaprendendo, na realidade, com o desenho e com os fatos desenvolvidos. No primeiro momento, a gente tinha uma expectativa de que o conflito nuclear pudesse ser muito, percentualmente, muito presente, né, o risco de um conflito nuclear. Hoje eu vejo de outra forma. Hoje eu vejo que, nesse impasse de iniciativa que está acontecendo na Ucrânia, é mais provável que a gente tenha um alongamento do perfil desse conflito sem que alguma situação decisiva aconteça no curto prazo. Agora, vou reiterar, o conflito entre árabes e israelenses é menos perigoso, ao meu ver, do que o conflito entre Azerbaijão e Irã, pelos players que podem ser envolvidos. E tem muita gente que diz que esse conflito segue crescendo em relação à sua possibilidade de acontecer. Por quê? Hoje o Azerbaijão prendeu 20 pessoas alegando que fariam parte de uma rede de espionagem iraniana. Eu publiquei isso para vocês, tanto no Twitter, como, se não me falha a memória, também há alguma menção no Telegram. No Twitter eu tenho certo, tá? No Twitter eu tenho certo que foi publicado. Então eu acho, não é, que dentro desse contexto, o grande ponto aí é a observação dessa fronteira entre Irã e Azerbaijão, onde parece que os iranianos também seguem deslocando material. Alexandra Bastos. Rogério, você vai fazer live comentando a visita do Lavrov? Não tenho a intenção de fazer uma específica, mas em função do seu comentário, a Silvia viu no Twitter, eu vou dizer para vocês o que eu penso sobre a visita do Lavrov. De novo, o Brasil é membro dos BRICS, o Brasil tem boas relações e necessárias relações com a Rússia, não apenas pela exportação de carne ou pela importação de fertilizantes, como por serem dois países muito importantes no jogo global, na questão das disputas e das relações interestatais. Então, creio que foi interessante para o Brasil receber a visita do chanceler, do ministro Lavrov, assim como o assessor do presidente Lula, Celso Amorim, esteve em Moscou. São relações entre países adultos, e elas devem ser preservadas, devem ser mantidas. O Brasil não tem por que comprar uma inimizade dentro do atual conflito, com uma parte ou com outra, baseado em questões de cunho ideológico. Cabe ao Brasil privilegiar sua relação com os BRICS, não resta dúvida, porque tem o mercado chinês, que é responsável por mais de metade do produto dos BRICS, e que é potencialmente, talvez, não apenas a maior, mas a com mais potencial de crescimento e parceria do Brasil, não é? A parceria com mais potencial de crescimento. Então eu vejo que a visita do Lavrov ao Brasil, onde ele disse que o Brasil e a Rússia, essa é uma questão às vezes litúrgica, estariam alinhados na maioria dos pontos, na maioria dos fatos, eu vejo, na realidade, como importante, necessária e é uma relação a ser cultivada, tá? Na minha perspectiva, olhando como alguém que conhece um pouco das nuances desses relacionamentos interestatais, o Brasil tem que cultivar sua relação com a Rússia, tem que cultivar de forma positiva, sem criar impasses e óbices na relação, vamos dizer, com outro polo que está num embate ali. Tá? Não acho, como tem muita gente que acha, talvez movido por um sentimento muito emocional, que o Brasil deva tomar partido, romper relações com a Ucrânia, romper relações com os Estados Unidos. Eu não acho que a gente pode e nem precisa disso. Mas a gente pode mostrar muito claramente que a gente tem uma aliança estratégica com a Rússia, com a Índia, com a China e com a África do Sul, no âmbito dos BRICS, que podem ser alargados com a entrada do Irã, da Argélia, da Argentina, no BRICS Plus, que podem ser bem aproveitados no NDB com a questão da presença adicional do Uruguai, de Bangladesh, dos Emirados Árabes. Então é importante que nós tenhamos aqui a visita do chanceler de um dos importantes players nessa aliança. Essa é a minha perspectiva. Não nos cabe esse juízo no sentido ideológico, de condenarmos a Rússia a priori ou de condenarmos a nossa relação com a Ucrânia a priori. Nós podemos fazer críticas aqui como analistas, né? Nós podemos fazer críticas como analistas. Críticas de que tipo, de que monta? Eu acredito que esse conflito poderia ter sido evitado se concessões fossem feitas por ambas as partes. Eu acredito que a Rússia tinha e tem
preocupações legítimas em relação à sua segurança, no que tange a expansão da OTAN e a possibilidade de que, a partir da Ucrânia, fossem criadas dificuldades, inclusive políticas, em relação à sua própria estabilidade interna, mas acredito também que nós tenhamos que nos ater a princípios legais no que tange à solução do conflito. Então, existem dois princípios não hierarquizados do ponto de vista do direito internacional. Um deles é a integridade territorial, o outro é o direito de autodeterminação. Pautado por essa não hierarquização, só há uma solução para o conflito, por exemplo, no Donetsk, no Donbas, de um modo geral, em Luhansk. Qual seja? A negociação. Então, a autonomia das repúblicas, o estabelecimento de uma eventual federação, qualquer coisa que seja, cabe aos habitantes de Donetsk e Lugansk. Tá? Essa é a minha perspectiva, eu vejo dessa forma e acho que só uma negociação positiva, criativa e propositiva pode realmente resolver essas situações. Né? Não há hierarquia, Márcio, não há, é exatamente isso. Então, por não haver hierarquia, eu acho que só uma negociação pode resolver a questão. Também não está certo os ucranianos ficarem atacando os russos ali de maneira contundente, consistente, intermitente durante tantos anos. Tá? Também não está certo, na realidade, a gente imaginar que, sob o ponto de vista do direito internacional, um plebiscito realizado nessas condições resolva a coisa de forma definitiva. Então, precisa haver uma negociação e o Brasil tem que manter sua independência, valorizando os BRICS e não criando óbices para o relacionamento com a outra parte. Essa é a minha visão. Eu sei que os apaixonados de lado a lado tenderão a me condenar. Né? Tenderão a me condenar, tenderão a dizer que não, que eles têm a solução, que o Brasil deve se alinhar com os Estados Unidos, que ele deve se alinhar com a Rússia, que ele deve defender a Ucrânia, que ele deve defender a Rússia, mas essa é a minha visão e eu já estou grandinho o suficiente, ou velhinho o suficiente, para não entrar em modinha, né? Então essa é a minha opinião. Que aqueles que transigem concordam comigo, ótimo, aqueles que não concordam comigo, apresentem suas teses e a gente vai debatendo e aprimorando e promovendo as reflexões necessárias. Por isso eu acho, um abraço para o Eligio Alvar, que a gente só tem um caminho. Qual é o caminho? Da construção de um diálogo para resolver esse conflito.